nós temos colegas nossos espalhados pelo Brasil inteiro, de Roraima a Porto Alegre. E então a gente tem que ter um pouco de... Estou dizendo, estou culpando vocês estão absolvidos, mas as falhas que eu estou vendo aí representam a necessidade de um atraso, mas não vai ter atraso não. Vamos começar. Já estamos atrasados, segundo o Diano falou. Hoje nós vamos falar sobre sistema de equações lineares. Mais precisamente, sistemas com três incógnitas. Porque o sistema de duas equações com duas incógnitas já foram estudados no ensino fundamental. Uma coisa importante a respeito do sistema de duas equações com duas incógnitas é que cada equação dessas representa uma reta, né? E é uma forma de resolver os sistemas, é a forma gráfica. Você traça o gráfico das retas e onde elas se encontrarem, as coordenadas daquele ponto são as soluções do sistema. E a gente, nessa ocasião, a gente vê que quando tem um sistema assim, é um fato importante, que nós vamos explorar bastante na aula de hoje, a conexão que se faz entre os números e as figuras. Conexões essas que são o objetivo da geometria analítica, né? Por exemplo, quando é que as duas retas representadas por esse sistema, né, estão nessa posição? Quando é que as duas retas são paralelas, ou quando é que as duas retas não são duas, é uma. Eu já mencionei algumas vezes aqui, antes, mas a turma varia, que dois em matemática às vezes quer dizer um, né? A gente diz duas retas, mas pode ser que seja uma só. Então, essas três situações aqui se traduzem pelo exame dos coeficientes. Por exemplo, essa situação aqui, que quando as duas retas se transformam numa só, corresponde ao fato de que os coeficientes A1, B1, C1 são proporcionais a A2, B2, C2. Ou seja, que existe uma certa constante alfa, tal que A2 é igual a alfa A1, B2 é igual a alfa alfa B1, e o mesmo alfa C2 igual a alfa C1. Então, quando isso aqui acontece, nós temos essa situação. Essa outra situação, aqui, a segunda situação, esse aqui é o 1, o 2, o 1. O 2, a situação 2, que é as duas retas paralelas, é quando os coeficientes A1 e B1 são proporcionais aos coeficientes A2 e B2, porém, a terceira condição falha. O C2 não está na mesma proporção que o A2 e o B2 estão com o A1 e B1. Então, nós temos retas paralelas. E aqui cabe fazer uma observação, que é a primeira crítica de hoje, mas essas críticas vão ser feitas durante toda a minha aula, provavelmente umas 10. Então, críticas aos livros, né? Adoro criticar os livros. Os livros didáticos brasileiros costumam dizer que retas paralelas podem coincidir. Então, paralelas distintas e paralelas coincidentes. Essa terminologia não é conveniente e a inconveniência dela se revela aqui. Porque se essas duas aqui são paralelas distintas e essas duas aqui são essas duas, entre aspas, são paralelas coincidentes, então essa situação aqui, né, essa situação aqui é indistinguível do ponto de vista geométrico
dessa situação aqui. Quer dizer, tanto faz eu dizer que o A2, o C2 é igual ao alfa C1, como dizer que o C2 é diferente de alfa C1, porque são paralelas. Então, nesse caso aqui, não são retas paralelas, é uma reta só. Aqui são duas retas paralelas. Seja como for, agora nós vamos considerar o caso de sistemas de equações com três incógnitas, né? Inicialmente, vamos considerar duas equações com três incógnitas. Normalmente, duas equações com três incógnitas são desprezadas. É um sistema que ninguém presta atenção, porque ou esse sistema é impossível, quer dizer, ou não tem solução, ou é indeterminado, tem infinitas soluções. E há uma tradição no ensino elementar que os sistemas indeterminados são desprezíveis, não se leva em conta. Entretanto, quando a gente começa a estudar mais matemática, a gente percebe que os sistemas indeterminados são muito mais interessantes, porque você dispõe de uma infinidade de soluções, então você tem a possibilidade de escolher entre aquelas soluções aquela que mais convém, é mais interessante para o problema que você está querendo resolver. Você tem a opção, né, de otimizar o resultado. Então, essa é a minha segunda crítica de hoje. Vamos contando. Os sistemas indeterminados são mais interessantes do que os sistemas determinados, em geral, né? Não é uma afirmação categórica, pode ser que há casos em que não. Pois bem, então aqui nós temos duas equações com três incógnitas. O que é resolver essa equação? Resolver esse sistema é achar um ponto no espaço a três dimensões, que eu suponho já que há duas coisas. Primeiro, vamos supor que o espaço a três dimensões está munido de um sistema de coordenadas cartesianas, de tal modo que os pontos são representados por termos de números reais. Segunda convenção é a seguinte: toda vez que eu escrever uma equação, sempre que eu escrever uma equação, os coeficientes A e B das incógnitas, ou A, B e C, nunca podem ser simultaneamente iguais a zero. Os três simultaneamente não é zero. Pelo menos um é diferente de zero. Se não for assim, eu não escrevo a equação, porque não vou perder meu tempo e escrever 0x mais 0y mais 0z igual a qualquer coisa. Ok? Bom, então são essas duas equações. Aqui, nessas duas equações, depois de resolver uma infinidade de sistemas, a gente percebe, os matemáticos perceberam já há muito tempo, que o x, o y e o z não desempenham papel nenhum nas manipulações iniciais. Que o que interessam são os coeficientes A1, B1, C1, A2, B2, C2 e D1 e D2. Muito menos tem interesse, mais ou menos, aqui. Então, o que é relevante realmente a respeito do sistema são esses quadros. Esse quadro aqui, que é chamado a matriz do sistema. E esse outro quadro aqui, que é chamada a matriz aumentada do sistema. Então, a matriz e a matriz aumentada. Então, na matriz e na matriz aumentada, nós destacamos dois tipos de objetos. São as linhas e as colunas. Que matriz aumentada é essa que é igual a outra? É igual a outra, né? Obrigado. Então, nós temos aqui, na matriz aumentada e na matriz do sistema, duas linhas. A linha L1 e a linha L2, que são vetores do espaço tridimensional, no caso aqui, e aqui a linha
aumentada, L1 e L2 maiúsculo, que é um objeto que tem 4 coordenadas. Um objeto que tem 4 coordenadas é um ponto no espaço a 4 dimensões. Ninguém precisa, nem pode imaginar. Dizem que havia um matemático, faleceu recentemente com 100 e poucos anos, chamado Donald Coxeter, canadense, que ele era o único cara que se conhece que enxergava a 4ª dimensão. Ele tinha uma instituição fantástica a respeito de objetos de dimensão 4. Mas esse cara morreu e acabou. Então, matemática... Um objeto de 4, um vetor no espaço de dimensão 4 não é nada mais do que uma sequência de 4 números reais, que são as coordenadas dele. Nada, só isso. Um vetor no espaço a 4 dimensões. O curioso é que os economistas, desde pequenos, quer dizer, desde a faculdade, se habituam a trabalhar com vetores em dimensão 10, 20, 50, 100, que são, por exemplo, um cara que tem uma carteira de ações. A posição dos investimentos dele a cada dia é dado por um vetor no espaço de n dimensões, onde n é um número de ações diferentes que ele tem. Qual é a coordenada da Petrobras, a coordenada do Vale do Rio Doce, a coordenada do Banco do Brasil, são as coordenadas dele. Então, essas linhas aqui são objetos no espaço de 3 dimensões e no objeto de 4 dimensões, no espaço de 4 dimensões. Uma coisa que aqui vai a minha terceira, eu vou perder a conta, eu não vou mais contar, não. Vou dizer só as críticas sem contar, senão eu me perco. Outra coisa é que essa é uma crítica seríssima, não só aos livros, mas ao ensino, de um modo geral, dessa matéria. Álgebra linear, que nós estamos falando aqui, o Wagner, o Paulo César e o Wagner começaram e eu estou continuando, chama-se álgebra linear. O conceito mais importante de todas as coisas que nós vamos falar aqui é o conceito de combinação linear e de dependência linear e de independência linear. Esses conceitos são absolutamente fundamentais. Tudo que a gente vai falar aqui se refere à dependência linear. Pois bem, nunca são mencionados. Nunca são mencionados. Então, essas linhas e as linhas aumentadas vão desempenhar um papel fundamental, que a discussão aqui é uma discussão banal, mas, de qualquer modo, ela abre caminho para a discussão que a gente vai fazer para o espaço, para sistemas de 3 equações com 3 incógnitas. Então, cada equação dessa representa um plano, e a gente tem as seguintes alternativas a respeito de 2 planos no espaço a 3 dimensões. Se lembrando que 2 pode ser 1 também, né? Então, a primeira alternativa é quando os 2 planos coincidem. No livro a gente convencionou em fazer assim, para dizer que os 2 planos coincidem. Então, qual é a relação que existe entre essa situação geométrica e uma situação algébrica como essa aqui? Por exemplo, x mais 2y menos z igual a 1, 3x mais 6y menos 3z igual a 3. Então, aqui, esse plano, o plano representado por essa equação, é exatamente o mesmo plano representado por essa equação. Como o Wagner chamou a atenção ontem, um plano no espaço, assim como uma reta no plano, quando representado por uma equação desse tipo, ele pode ser representado de infinitas maneiras. Você pode multiplicar ambos os membros dessa equação por a mesma quantidade, por um número diferente de zero, obtém-se uma equação equivalente. A gente tem o hábito de dizer, a equação não se altera quando você multiplica ambos os membros pelo mesmo número diferente de zero. Claro que ela se altera. As soluções é que são as mesmas. Mas x mais y igual a 1 é uma equação. 2x mais 2y igual a 2 é outra equação. Se alterou. Agora, as soluções são as mesmas, que são equações equivalentes. Pois bem, então essa situação aqui ocorre, os 2 planos coincidem, precisamente quando o L2 é um múltiplo do L1. O vetor L2 maiúsculo é um múltiplo do vetor L1
maiúsculo. Ou seja, existe uma constante alfa tal que A2 igual a alfa A1, B2 igual a alfa B1 e C2 igual a alfa C1 com o mesmo alfa. Essa situação aqui, que quer dizer isso em forma abreviada, quer dizer, a linguagem vetorial representa uma economia de... eu estou de marcação com... Eu estou realmente... Algo aqui, tem qualquer coisa... Freud deve explicar. É porque hoje, de manhã, eu li que o Flamengo não vai nunca mais perder no Campeonato Brasileiro, porque mudou de camisa. O problema era que estava perdendo por causa da camisa. Agora a camisa é diferente, então vai ganhar todos os jogos daqui por diante. Isso me encheu a cabeça hoje. Bom, então são os dois... E não tem jeito. Não tem jeito. Tomara que isso não seja permanente, né? Se continuar até amanhã, eu tenho que ir ao médico. Bom, então essa situação aqui, que é resumida nessa igualdade aqui, descreve a situação geométrica. A segunda possibilidade é que a linha menor L2 seja alfa L1, porém L2 maiúsculo diferente do alfa L1. Nesse caso, significa que os dois vetores, porque esse vetor L1 aqui é um vetor que é... Ah, eu esqueci de dar outro nome aqui. Esse plano aqui eu vou chamar de π1, esse plano aqui de π2. Então, o vetor L1 é ortogonal ao plano π1. O vetor L2 é ortogonal ao plano π2. De modo que se L2 e L1 são colineares, porém o L2 diferente, maiúsculo, é diferente do alfa L1, quer dizer, aí não são colineares, isso significa que os dois planos π1 e π2 são paralelos, então, nesse caso, o sistema não tem solução. No primeiro caso, o sistema sem solução tem soluções, tem infinidade de soluções, e as duas equações são equivalentes, de modo que uma delas é redundante. Quer dizer, não há necessidade de duas equações, umas e a outra significam a mesma coisa, e a gente obtém todas as soluções desse sistema escrevendo simplesmente x igual a 1 menos 2y mais z, e o y e o z variam independentemente, os valores que você quiser, e com essa equação você calcula o x. Então, todas as soluções são do tipo 1 menos 2y mais z, x ou y e z. Então, o conjunto de todos esses números do tipo 1 menos 2y mais z, y e z, o conjunto de todos esses números aqui, quando os y e z variam entre os números reais, esse é o conjunto chamado conjunto solução do sistema. Na terminologia de antigamente, dos meus avós, dizia que esse sistema tem infinito ao quadrado de soluções. Quer dizer, tem são infinitas soluções dependendo de dois parâmetros. Aquele quadrado ali significa que tem infinidade de soluções que dependem de dois parâmetros, que são, por sua vez, parâmetros independentes. Já esse caso aqui, em que os dois vetores normais são colineares, porém
os vetores completos não são colineares, o sistema não tem solução. E, finalmente, a terceira situação ocorre quando os dois planos π1 e π2 não são paralelos nem coincidentes, então eles têm uma reta em comum e, nesse caso, o sistema tem uma infinidade de soluções, só que é infinito 1. Significa que as soluções dependem de um único parâmetro que descreve, quando varia esse parâmetro livremente entre os números reais, as soluções descrevem uma reta, e isso ocorre quando o L2 não é múltiplo do L1, o L2 minúsculo. Aí, muito menos o L2 maiúsculo é múltiplo do L1 maiúsculo. E, nesse caso, é um caso que você obtém quando você tem, por exemplo, assim, x menos 2y mais z igual a 3, e, digamos, 2x menos 4y, vou botar assim, mais 2z igual a 1. Aqui dá a impressão até aqui que vai ficar o L2 múltiplo do L1, mas aqui, aqui tem que botar qualquer coisa menos 2. Deixa o z mesmo. Então, nesse caso, a maneira mais prática de olhar para essa situação em termos algébricos, né, olhar a situação em termos geométricos, é a situação assim, que tem dois planos que se cortam segundo uma reta, e o conjunto dos pontos que estão sobre essa reta são as soluções do sistema. Nesse caso aqui, do ponto de vista algébrico, a gente pega uma das incógnitas e põe no segundo membro e olha como se ela fosse variável, como ela fosse conhecida. Só que eu não posso fazer isso com a incógnita z. Porque se eu colocar a incógnita z no segundo membro, aí eu vou ficar com um sistema ou impossível ou indeterminado, porque isso aqui vai dar... O sistema não vai ter solução. Então, eu tenho que botar o x ou o y, qualquer um. Por exemplo, escrevo x mais z igual a 3 mais 2y e 2x mais z igual a 1 mais 4y. Quer dizer, eu escrevo isso desse modo e faço de conta que o y é um número conhecido. Não interessa, o y é um número conhecido. Aí eu resolvo esse sistema aqui, né? E resolvendo esse sistema fica muito fácil, é só subtrair a primeira equação da segunda, e imediatamente eu obtenho x igual a 1 menos 3 dá menos 2, mais 2y. Aí, com esse valor de x, eu obtenho o valor de z. Quer dizer, z igual a 1 mais 4y menos 2x, fica 1 mais 4y menos 2x, ou seja, mais 2 menos 2y, ou seja, z é igual a 3 mais 2y. Então, as soluções do meu sistema são assim: menos 2 mais 2y, y, e 3 mais 2y. Então, como vocês veem, as soluções dependem de um único parâmetro. Que quando se... Qual foi o erro que eu cometi? Você cometeu um erro de conta. Você está calculando z primeiro na segunda equação. Na segunda. Então é 1 mais 4y menos 2 vezes o x. Menos 2x, ou seja, 4. Menos 4, 4 menos 4y. Então aqui fica 5. Fica z igual a 5. Não é isso?
Ok. Então é o conjunto de todas essas soluções aqui, de todos esses vetores, todos esses pontos do espaço, onde o y varia livremente, livremente entre os números reais. Então essas são todas as soluções. Então o truque é isso, quando você tem mais equações do que incógnita, você isola uma incógnita no segundo momento, trata como se ela fosse um número conhecido, resolve o sistema, que vai ter uma incógnita a menos, resolve o sistema e então esse sistema, as soluções desse sistema aparecem como função daquela incógnita que você isolou. Ok? Muito bem. Então isso é o que se pode dizer a respeito de sistemas de duas equações com três incógnitas. De um modo geral, existe uma regra, que é uma regra, digamos assim, filosófica. É o seguinte, quando você, em matemática, você procura três incógnitas, você tem que ter três informações a respeito dessas incógnitas. Se você tem um sistema que você tem 50 incógnitas, você tem que ter 50 informações. Agora, é preciso, no caso aqui, a gente vai olhar agora para o sistema de três equações com três incógnitas. Então, se eu estou procurando três números, eu tenho que ter três informações desse número. Se eu tiver mais de três informações, aí essas informações ou são as informações adicionais, ou são redundantes, que é desnecessárias, já estão contidas nas informações que eu tinha antes, ou então são contraditórias. Aparece com uma informação que não pode ser satisfeita se as primeiras forem. Vamos ver exemplo disso daqui a pouco. Ok? Agora, se você tem um sistema de três incógnitas, mas você tem só duas informações, aí você tem indeterminação. Você está procurando um cara chamado Wagner. A única coisa que você sabe é que ele mora na rua Gorsex. Aí tem muitas casas ali, o sistema é indeterminado. E pode ter vários Wagners naquela rua, né? Se bem que eu acho meio difícil. A rua é pequena e Wagner é um nome não muito comum. Elon, então, se você procurar no Rio de Janeiro, você vai achar um. Né? Bom, então essas são duas equações com três incógnitas e a resposta do sistema, que se vai ter solução ou não vai ter, etc., depende da relação de dependência se um desses vetores é múltiplo do outro ou não. Ok. Muito bem. Agora vamos considerar o caso. Wagner, você não pode sair daí, hein? Você sabe, isso tudo é combinado, né? Tudo combinado. Bom, agora nós vamos olhar para um sistema de três equações com três incógnitas. Significa que a gente vai ter aqui três planos. Então, aqui agora a gente tem uma matriz do sistema. E temos a matriz aumentada. E aqui, novamente, temos as linhas L1, L2 e L3 minúsculos, que são essas linhas, são vetores no espaço a três dimensões. E aqui nós temos as linhas L1 maiúsculo, L2 maiúsculo e L3 maiúsculo, que são vetores no espaço a quatro dimensões. Significa um ponto que tem quatro coordenadas.
Muito bem. Existem 8 possibilidades a respeito de posições de 3, que podem ser 2 ou pode ser 1, planos no espaço. Cada uma dessas 8 posições é caracterizada em termos desses números aqui, ou seja, desses vetores, L1, L2, L3, L1, L2, L3 maiúsculos. E o que nós vamos fazer agora, nos próximos... Termina isso aqui, olha, 10h15? 10h15. Nos próximos 45 minutos, a gente vai... 40 minutos, a gente vai discutir essas relações. E essas relações são expressas em termos das dependências e independência linear de L1, L2 e L3. O primeiro caso, à medida que a gente for licitando, eu vou definindo a dependência linear. Bom, então tem 3 figuras que são mais complicadas, viu? A primeira figura, o primeiro caso ocorre, vamos escrever caso 1. Vamos escrever 1 maiúsculo, um I, um romano. Um romano, I. É quando você tem que o L3, L2 igual a alfa, L1, e L3 igual a beta, L1. Se isso acontecer, automaticamente o L3 minúsculo vai ser igual a alfa L1 e o L2 minúsculo vai ser igual a alfa L1 minúsculo também. A beta L1 minúsculo. Por quê? Porque qualquer informação desse tipo em relação ao L1 está contida ali, porque ali são 4 coordenadas e cá são 3, as 3 contidas nas 4. Então isso aqui significa que os 3 planos coincidem. Os 3 planos π1 igual a π2 igual a π3. Então, as 3 equações são desnecessárias, por exemplo, você tem assim, x menos 2y mais z igual a 3, 2x menos 4y mais 2z igual a 6, e 3x menos 6y mais 3z igual a 9. Então, aqui eu tenho um sistema de 3 equações. Aqui eu estou dizendo que o Wagner mora na Rua Gorseis, aqui diz que ele mora em Ipanema, isso é a consequência do fato que se ele está na Rua Gorseis, ele mora em Ipanema, e aqui ele mora no Rio de Janeiro. Na verdade, é mais do que isso, porque essa equação pode voltar, e a outra que eu disse não pode. Então, quer dizer, essas 3 equações são a mesma coisa, então basta considerar uma delas, e você escreve que o x é igual a 2y menos z mais 3. Então, as soluções do sistema são 2y menos z mais 3, y e z. Conjunto de todos esses números, quando y e z variam livremente, e o x é tirado como consequência do x, como função do y e do z. Então, esse caso é um caso banal. O segundo caso é quando você tem, digamos que L2 maiúsculo é igual a alfa L1 e L3 diferente de beta L1, qualquer que seja beta. Quer dizer que o L2 maiúsculo é múltiplo do L1, mas o L3 não é. Entretanto, porém, acrescento uma coisa, o L3 minúsculo é múltiplo do L1. Então, eu vou escrever assim. O L2 é múltiplo do L1, o L3 minúsculo também é múltiplo do L1 minúsculo, porém, o L3 maiúsculo não é múltiplo do L1 maiúsculo.
aí eu tenho que botar o mesmo beta, porque se ele fosse, não tenho que botar, basta que bote no beta, não precisa dizer para todo beta. Tem ali em cima. Aham. Aí, nesse caso, o que acontece é quando ocorre isso, quer dizer, o π1 coincide com o π2 e o π3 é paralelo ao π1, ou ao π2, se quiser, tanto faz. Então, esse caso ocorre aqui, por exemplo, se eu pegar essa equação e substituir, por exemplo, o 9 por 8, ou por qualquer outro número que não seja 9. Qualquer número que não seja 9, se eu puser ali, faz com que isso mantém o L3 minúsculo inalterado, que significa que o L3 minúsculo, o L2 minúsculo e o L1 minúsculo, as três linhas são múltiplas uma da outra. Então, representam vetores que estão na mesma direção, o L1, o L2 e o L3. Por conseguinte, os planos que são ortogonais a esses três vetores ocupam, no caso aqui, ocupam posições diferentes, né? Não necessariamente iguais, mas como eu disse que o L2 é alfa L1, então significa que o π1 é conhecido como π2. Então, essa é a situação que está ali. Ok? Então, olhando para aqui, a gente vê imediatamente o que é que está acontecendo. E, nesse caso, evidentemente, o sistema não tem solução. E uma maneira prática e simples de olhar para isso, a gente deve procurar olhar essas coisas da maneira mais simples possível e mais ingênua. Quer dizer, olha, se x menos 2y mais z é igual a 3, o 3x menos 6y mais 3z tem que ser igual a 9, porque isso aqui é 3 vezes o anterior, não pode ser 8. Se isso aqui é 3, isso aqui não pode ser 8, tem que ser 9. Então, o sistema não tem solução. Quer dizer, as condições são contraditórias. Tem três condições para determinar três números, mas a segunda condição é equivalente à primeira, não é uma segunda, é a mesma coisa. Eu, dizendo aqui, eu não estou dizendo nada de novo. E a terceira contradiz as outras, então não existe solução. Eu insisto nessa maneira de olhar para as coisas, de escrever assim, com a linguagem mais ingênua, porque eu acho que isso é fundamental. Não só para os alunos entenderem, mas para a gente também entender. Eu só consigo entender essas coisas quando eu uso a linguagem mais simplificada, assim, mais intuitiva, porque aí fica mais de acordo com o dia a dia da gente. Então, essa é a segunda posição. Tá certo? Então, essa é a equivalência que a gente tem. Na realidade, que agora tem o seguinte. O que eu mostrei aqui, a primeira implica a situação geométrica, a segunda implica também essa situação geométrica, e a terceira condição, para ficar de acordo com o que está no livro, na figura, é quando o π1 é igual ao π2 e o π3 não é paralelo. Isso aqui, na verdade, quer dizer, o L1, L2 é igual a alfa L1, mas o L3 é diferente de beta L1, qualquer que seja o beta. Agora, aqui era o mesmo beta, aqui, qualquer que seja o beta. Então, isso significa que como o L3 não é um múltiplo do L1, você tem aqui o plano π1 e o vetor L1 é ortogonal a ele. Mas o vetor L3, o vetor L1 é ortogonal a ele, o vetor L2 até o L2 maiúsculo é múltiplo dele, do L1, em particular o L2 minúsculo também é, porque é só tirar uma coordenada, não é isso? Então o L3 não é, então significa que aqui você tem outro plano. Apagaram? Ah, bom. Ok.
Então você tem outro plano aqui, que é perpendicular ao L1, o qual corta esse plano aí, segundo, ou melhor, a reta está ruim. Tem que cortar assim. Sei lá. Melhor olhar para cima. Então, isso significa que os planos π1 e π2 coincidem, mas o π1 e, portanto, o π2, interseção π3, dá uma reta. Essa reta é a interseção de dois planos. Se dois planos não são paralelos nem coincidem, então a interseção deles é uma reta, e essa reta a gente determina os seus pontos com aquele sistema que eu mencionei, né? Você tem essa situação aqui, não é isso? Não, não é essa situação, é essa aqui. Por exemplo. Então, essa é a situação. Tem um sistema desse tipo, em que nós temos o L2 é um múltiplo do L1, mas o L3 não é múltiplo do L1. Ok? Então, nesse caso, como o L2 é múltiplo do L1, se eu estou olhando do ponto de vista estritamente algébrico, eu tenho um sistema de equações que eu quero resolver, essa equação do meio aqui é redundante, ela é desnecessária, porque ela está só repetindo o que a primeira já disse. Então, o meu sistema fica assim, x menos 2y mais z igual a 3, 2x menos 4y mais 2z. Opa, não, isso aqui não. Essa aqui eu não queria. Essa aí é que eu posso jogar fora. Então, 3x menos 6y mais z igual a 8. Muito bem. Então, eu passo uma incógnita para o segundo membro e trato aquela incógnita como se ela fosse conhecida. Só que eu não posso fazer isso com o z. Porque se eu fizer isso com o z, passar o z para o segundo membro, eu vou ficar com um sistema que ou é impossível ou indeterminado. Eu não quero. Eu quero determinar as incógnitas em função de uma que vai variar livremente. Então, eu passo ou o x ou o y para o lado de lá, resolvo, e tenho uma equação que vai depender inteiramente de uma variável, e essa variável livre, inteiramente livre, os pontos que determinados assim, desse modo, formam uma reta, que é a reta interseção de π1 com π3. Eu não vou fazer essa conta porque tem pouco tempo agora. Vamos em frente. Então já sabe, né? Passo o z... Não, o z não. Passo o x menos 2y, passo o x mais z igual a 3 mais 2y, 3x mais z igual a 8 mais 6y. Resolvo esse sistema, que é um sistema facílimo de resolver, de duas equações com duas incógnitas, e obtenho o x e o z em função do y. Significa que o y vai ser uma variável livre, e então, aí é que eu estou dizendo, você obtém uma solução que o x e o z são em função do y, e então você escolhe qual o y que serve para o seu problema. Se você tem um problema que lhe leva para uma situação dessa, aí você escolhe o valor de y que convém a você. Por exemplo, você tem um problema que não pode ter solução negativa. Então você escolhe o y que torna o x e o z. Você escolhe o y de tal modo que o x e o z sejam positivos, além dele y também. Ok? Então eu espero ter feito a minha propaganda em favor dos sistemas indeterminados, que dão origem a um bocado de problemas interessantes. Inclusive problemas que a gente dá para os alunos, né? Que a gente pode inventar. Essa é a terceira situação.
A quarta situação... Sim. Talvez seja uma dúvida muito banal, mas eu não estou entendendo por que a discriminação com o Z. Não tem uma democracia? Se o senhor passar o Z para lá... Não, se eu passar o Z para o segundo membro, eu vou ficar com um sistema de equações que aqui tem x menos 2y e 3x menos 6y. Então, se o x menos 2y é alguma coisa, o 3x menos 6y tem que ser aquela coisa multiplicada por 3. E se aquela coisa estiver multiplicada por 3, aí eu não tenho que... O problema é indeterminado. Se não for multiplicado por 3, é impossível. Então, Sim, Elon, o que ele quer dizer é o seguinte, se você dá um outro coeficiente, aí o Z também pode. também pode, mas eu fiz assim de propósito. Só é que o Z não pode. Mas vai, eu escolhi isso de propósito para mostrar que às vezes você tem que ter cuidado, não pode botar qualquer coisa no segundo membro. Ok? Foi combinado também. Foi? Foi combinado. Foi. Combinadíssimo. Tudo aqui é... A gente já está jogando nesse time com a mesma camisa, né? Há muitos anos. Às vezes a gente perde. Mas vocês ganham sempre. Bom, essa é a quarta situação. A quarta situação é que quando você tem o L3 igual, o L2 igual a alfa L1, L3 igual a beta L2, mas o L2 maiúsculo não é alfa L1 maiúsculo e o L3 maiúsculo também não é beta L1. Então, nesse caso, aí a gente tem que os três planos paralelos, são paralelos. Π1 é paralelo a Π2 e é paralelo a Π3. Ok? E isso a gente vê, nesse caso aí, é só pegar um sistema que você tem esses três, o primeiro membro, tudo paralelo, significa que os três vetores estão nessa situação, porém, os planos, que são todos perpendiculares àqueles três vetores, eles estão em alturas diferentes. É aquilo que o Wagner falou ontem. Se quando você tem um plano desse, dado por uma equação assim, se você alterar o D1, o que vai acontecer é que esse plano continua perpendicular ao vetor L1 minúsculo, porém vai variar a distância dele à origem. Ele vai ficar mais alto ou mais baixo, mas sempre variando paralelamente. Okay? Uma forma de ver isso também, isso é uma coisa um pouco mais menos familiarizada, vocês são menos familiarizados com isso, é olhar para isso aqui, para o primeiro membro, como sendo uma função de três variáveis, x, y, z. E que isso aqui é uma superfície de nível daquela função. Esse plano é uma superfície de nível. Tá? Significa que isso aqui são todos os pontos que estão no nível D1 daquela função. Isso também é outra situação em que em engenharia e principalmente em economia aparece muito essa linguagem de superfície de nível. Muito bem, então quantos casos a gente já viu? Quarto caso. Agora vamos ao quinto. O quinto caso, que está ilustrado aí por essa figura, é quando o L, nesse caso aqui, o L2 minúsculo é um múltiplo do L1 minúsculo, né? Porém, o L3 minúsculo não é múltiplo do L1 minúsculo, seja qual for o beta. Quer dizer, não é múltiplo de jeito nenhum. O L grande 2 não é múltiplo do L grande 1.
Eu estou em silêncio, que é para dar tempo de você pensar. Se o minúsculo não é múltiplo, Não, minúsculo é. O L2 é maiúsculo. L2 é L maiúsculo. o L2, Não é alfa, é L maiúsculo. A. Quer dizer, isso aqui significa que o π1 é paralelo ao π2. Isso aqui significa que o π1 não é paralelo ao π2, que é paralelo ao π2. Isso aqui significa que o π3 não é paralelo, não sei se existe esse símbolo, ao π1 e, portanto, não é paralelo ao π2. Ok? Então, esses são os casos. Nesse caso aí, não há solução, é claro. Não há solução. Não há solução, não há solução. Agora, vamos ver um caso em que há solução indeterminada e que é o caso mais... Começa a aparecer os 3 casos finais, que são casos bonitinhos. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte... A gente está tratando essa coisa de maneira informal, mas o que eu estou fazendo aqui, na realidade, é o seguinte, estou mostrando o seguinte, que se eu estou exibir algumas implicações, que 1 implica uma certa situação, 2 implica outra situação, 3 implica, etc. Quer dizer, as minhas hipóteses são todas hipóteses de natureza algébrica, e as conclusões são conclusões de natureza geométrica. A rigor, eu teria que provar as recíprocas de cada uma. Mas eu não vou provar. Porque as recíprocas, quando você tem... Eu vou ter 8 implicações. E as recíprocas são consequências das diretas. Porque quando você tem 8 implicações, em que os antecedentes de cada uma delas esgotam todas as possibilidades, são incompatíveis 2 a 2. E as conclusões esgotam as possibilidades, então as recíprocas são todas verdadeiras. Isso eu aprendi com o Ari Quintela, no livro de geometria de curso secundário. Você tem 3 implicações que dá todas as possibilidades e outras são incompatíveis, então vale a recíproca. Bom, depois eu falo sobre isso. Então, nesse caso aqui, que está explicado... bom, agora nós estamos no caso... Esse caso aí, que é o caso de um feixe de planos. Você, nessa situação... Bom, deixa eu apagar tudo isso aqui, que o quadro está ficando poluído. É o caso 6. Então, nós já vimos o caso 1, 2, 3, 4 e 5. Agora o 6. O caso 6, que corresponde a isso aí, do ponto de vista algébrico, significa o seguinte, que L1 e L2 e L3, vou escrever assim, o L3 é alfa L1 mais beta L2. Essa é a história. Significa, a linha L3 é uma combinação linear das linhas L1 e L2. Se vocês olharem para aquela figura e imaginarem onde é que fica o vetor L1, onde é que fica o vetor L2 e onde fica o vetor L3, você verifica, vocês entendem que esses 3 vetores vão estar no mesmo plano. Que plano é esse? É o plano perpendicular àquela reta R. Aquela reta R, você traz um plano perpendicular, não importa onde, que o vetor não interessa onde é que você põe a origem do vetor, ele pode ir para qualquer lugar, né? Então, aquela reta R, todos os vetores perpendiculares àquela reta R formam um plano, que é o plano perpendicular àquela reta R. E o L1
e o L2 estão nesse plano, e o L3 sendo combinação linear do L2, quando você tem um vetor que é a combinação linear de dois outros, significa que esse vetor está no mesmo plano que esses dois outros. E esses dois outros não são colineares. O L2 não é múltiplo do L1. Diga. Mas essa combinação linear ocorre com os L grande também, né? Nesse caso. Ah, sim. Também. Senão eu estaria. Aí, esse caso aí, o que eu acabei de dizer se desdobra em duas possibilidades, que é essa figura e a outra figura mais bonita, que é a que está na capa do livro, que vem depois. Eu estou querendo aqui, no momento, você tem razão, mas eu ia chegar lá. Estou querendo explicar o que é que significa dizer que um vetor é a combinação linear de dois outros. Esses dois não são múltiplos um do outro. Então você pega esse vetor aqui, digamos L1, e o vetor L2. Se você formar todas as combinações lineares desses dois vetores, você obtém um plano, que é o plano que contém esses vetores. Quer dizer, coloque todos esses vetores com origem num certo ponto, o ponto zero do espaço. Então, se você fizer todas as combinações lineares, você vai obter todos os pontos desse plano. Porque quando você soma dois vetores, você obtém um terceiro vetor que está no mesmo plano deles dois. E se você tomar uma combinação linear, é a mesma coisa, é só alterar o tamanho, mas é a mesma conclusão. Você obtém sempre um ponto que está, um vetor que está naquele mesmo plano. E todas essas combinações lineares vão determinar um plano. De modo que quando eu digo que L3 é combinação linear de L1 e L2, é a mesma coisa que eu dizer que L3 é coplanar com L1 e L2. Estão no mesmo plano os três. Esse conceito é que é o conceito fundamental de tudo que se disser a respeito de equações lineares, álgebra linear de um modo geral, vetores. O conceito de dependência linear é o conceito básico, mais importante, e esse conceito jamais é mencionado em nenhum livro, desde que o Brasil foi descoberto até hoje. Nenhum livro fala desse conceito. Combinação linear, dependência linear, que é o conceito mais importante que existe, o que prova a ignorância brutal das pessoas que escrevem os nossos livros. Hein? Fala alto. Natan Moreira dos Santos, o que é que tem? Mas o Natan Moreira dos Santos, que eu conheço muito bem, foi meu aluno e meu colega depois, ele nunca escreveu o livro do curso secundário. Não, o livro existe, isso aí não foi inventado por mim agora. Isso existe desde que o mundo existe. Eu estou dizendo dos nossos livros do ensino médio e fundamental. Eu estou falando de quando eu me referi. Claro, eu também escrevi um livro, não foi só o Natan, não. Eu também escrevi um livro de álgebra linear que está na, sei lá, 7ª edição, 6ª edição, não sei. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa equação aqui significa isso aqui, que esses três vetores estão no mesmo plano. Então, veja bem, o L1 está ali perpendicular àquela reta, o L2 também. Então, o L3 está no mesmo plano, que se você desenhar um plano que corta perpendicularmente àquela reta, esse plano tem o L1, o L2 e o L3. E dizer que eles não são, um não é múltiplo do outro, é porque se um fosse múltiplo do outro, as combinações lineares seriam todas, formavam uma reta, não iam formar um plano. Bom, agora, na verdade, o caso 4 diz mais, diz que o L3 maiúsculo é alfa L1 maiúsculo mais beta L2 maiúsculo. Essa situação aí é aquilo que a gente costuma dizer que quando você tem L1 maiúsculo, é o vetor formado por todos esses coeficientes aqui. Esse L1 maiúsculo, ele é, posso dizer assim, um abuso de linguagem para dizer que esse L1 maiúsculo é a equação do plano. Esse L1 maiúsculo é a equação do plano.
O L2 maiúsculo é a equação do plano π2. Tem todos os coeficientes da equação. X, Y, Z não interessa. O que interessa são os coeficientes. Então, isso aqui, estou dizendo que essa equação é uma combinação linear das outras duas. Então, isso aqui, quando eu leio isso aqui, eu estou dizendo o seguinte, que essa equação, por exemplo, assim, você escreve assim, x menos 2y mais z igual a 3. Aí eu ponho assim, aquele outro que tem ali, 2x menos 4y mais 2z mais z igual a 4. Para não ser múltiplo do outro, né? E então agora eu faço uma combinação linear desses dois. Por exemplo, multiplico a primeira por 3 e somo com essa. Então multiplico por 3, e multiplico essa aqui por 2 e somo. Se eu multiplicar por 3, aqui fica 3 mais 4, 7. Isso aqui multiplico por 3 dá menos 6, menos 8 dá menos 14. Multiplico por 3, 3 e 2, 5. Multiplico por 3, 9 e 8, 17. Então, essa equação aqui, o L3 é igual a 3L1 mais 2L2. Então, Wagner, você vai perder o seu emprego. Estava desatento no momento. Mais outra dessa é cartão vermelho. Então, quer dizer o seguinte, essa equação aqui, ela é uma consequência das outras duas. Quer dizer, toda vez que você tiver um elemento, um x, y, z, que cumpre essa primeira condição e essa segunda, automaticamente ele cumpre a terceira. A terceira. Então, uma vez que você tem essas duas equações aqui, você tem o L1 e o L2, você tem o plano π1 e o plano π2, todos esses pontos aqui, esses planos que são obtidos como combinação linear do L1 com o L2, são planos que passam pela mesma reta que o L1 e o L2 passam. Porque a R é a reta formada pelos pontos que satisfazem simultaneamente as duas equações. Satisfazendo simultaneamente as duas equações, tem que satisfazer a terceira. Então, esses planos obtidos dessa forma são os planos chamados do feixe de planos contidos na reta, que contém a reta R. Certo? Okay? Então, essa situação algébrica implica naquela figura geométrica ali. Ok? Então, 6, a situação algébrica 6, acarreta que os três planos tem aquela figura ali. Tá? Então, a geometria é uma consequência da hipótese algébrica. Agora vamos ao sétimo. O sétimo caso, que é o caso mais bonitinho de desenhar. Infelizmente, esse desenho aqui está tirando ao Wagner a oportunidade de mostrar seus dotes artísticos, que eu gostei. Mas foi ele que fez isso, hein? Esse desenho aí foi do Wagner. Foi. Na primeira edição do nosso livro você fez isso. Todos esses desenhos aqui foram feitos por você, cara. Não adianta se esconder. Se tiver algum erro, você não sou responsável. Então, a sétima situação é essa. O que quer dizer isso? Essa situação, como vocês veem facilmente, ela decorre da anterior se você der um pequeno deslocamento num dos planos. Significa o seguinte, que o L3, a sétima, é o seguinte, o L3 minúsculo é igual a alfa L2, L1 mais beta L2, porém o L3 maiúsculo não é alfa L1 mais beta L2.
Então, isso significa que o L3, ele não passa por aquela reta, porque aquela reta é formada por todos os... é a interseção de todos os planos que passam por ela, que são combinações lineares desse tipo aqui, mas o L3 não é. Então, esse caso aqui não tem solução. Eu esqueci. Do ponto de vista estritamente algébrico, no caso anterior, eu tinha que resolver o sistema. E a gente resolve o sistema simplesmente ignorando uma das equações, que é a consequência das outras duas, que infelizmente eu apaguei. A equação é a consequência das outras duas, você abandona ela e olha para as outras duas. O que é que você fica? Você fica com um sistema de duas equações com três incógnitas. Isola uma das incógnitas com cuidado, para não isolar uma para ficar com um sistema indeterminado nem impossível, e resolve as outras duas em função daquela, fica um sistema com um número infinito 1 de soluções. Ok? Muito bem. Então, nesse caso aí, não há solução. Né? Porque todo ponto que tiver na interseção de π1 com π2, por exemplo, naquela reta π1 com π2, que é a reta T, ele não pode pertencer a outro plano. Porque se ele pertencesse, aquele plano seria a combinação linear dos outros dois. Ok? E, finalmente, tem o caso 8, que é o caso em que o L1, L2 e L3 são linearmente independentes. Nesse caso aí, significa que os três vetores, L1, L2 e L3, minúsculos, sendo linearmente, são três vetores do R3, linearmente independentes, significa que eles não estão no mesmo plano. Que é o caso aí, que nesse caso aí você tem uma única solução. Como é que a gente prova isso? Significa o seguinte, que π1, π2 e π3 se reduz a um ponto. Como é que a gente vê isso? Bom, simplesmente assim. Eu olho para π1 e π2. π1 e π2. π1, π2. Como L1 e L2 e L3 são linearmente independentes, em particular o L1 não é múltiplo do L2. As três são três vetores diferentes, nenhum deles é múltiplo do outro e os três não estão no mesmo plano, eles estão assim. Então o L1, o L2 e o L3. Bom, o L1, L2 e L3 são linearmente independentes, então, em particular, o L1 não é múltiplo do L2, portanto, os planos π1 e π2 não são paralelos, nem coincidentes, então se intersectam segundo uma reta R. Agora, eu vou olhar qual é a relação, posição de R em relação ao L3, ao plano π3, desculpe. A reta R não pode ser paralela ao plano π3. R é igual a π1 interseção π2. A reta R não pode ser paralela ao plano π3, nem pode pertencer a esse plano. Porque se isso acontecesse, se ela fosse paralela ao plano π3 ou pertencesse ao plano π2, ela seria perpendicular à reta R. Desculpa.
ela seria perpendicular à reta R? Não, ela seria se você tivesse R, por exemplo, paralela a π2, aí o R seria perpendicular ao vetor L2, porque o L2, você tem o seguinte, aqui está o plano π2, aqui você tem o vetor L2, certo? O L2 é perpendicular ao π2. Se a reta R fosse paralela ao plano π2, a reta R seria perpendicular, implica a reta ao vetor L2. É? L3. Ah, isso aqui é L3. Obrigado. Aí também, R paralela a 3. Se R fosse paralela ao π3, então seria perpendicular a L3. Não. É. Então, se R fosse paralela ao π3, então ela seria perpendicular ao vetor L3. O L3 seria perpendicular à reta R, mas acontece que a R já é perpendicular a L1 e R já é perpendicular a L2, porque ele está na interseção dos dois planos. Então isso aí significaria que o L, você teria três L1, L2 e L3, todos três perpendiculares à reta R, então o L3, L1, L2 e L3 estariam no mesmo plano, seriam coplanares. Isso é um absurdo. Logo, a reta R tem que cortar o plano π3. Então, a interseção de π3 com R é um ponto. Mas R é π1 e π2. Então, π3, interseção π2, interseção π1, seria um ponto. Ok. Então, nós estamos nessa situação. Muito bem. Então, é o seguinte, nós temos 8 hipóteses algébricas, que são expressas em termos de combinações lineares desses vetores, e essas 8 hipóteses algébricas implicam em que a gente tem 8 situações geométricas. Não precisa provar a recíproca disso. Por quê? Porque essas hipóteses algébricas, elas são mutuamente exclusivas. Você não pode valer duas coisas. Se você está aqui, você não pode estar aqui. Está aqui, não pode estar lá. E as hipóteses geométricas também abarcam todas as possibilidades, né, de posições de 3 planos, possivelmente. Então, a recíproca é verdadeira, não precisa provar a recíproca. Segundo me ensinou o velho general Ari Quintela. Tá bom? Então, por hoje chega. Amanhã a gente vê o escalonamento.